No terceiro tópico, nós vamos falar sobre cuidado com os modismos. Como é atual este tema? Como é necessário isto ser ensinado? Porque, infelizmente, muitas pessoas, por não lerem a Bíblia Sagrada, não terem comunhão com o Espírito Santo, elas são facilmente levadas pelos modismos, né? E andam, e seguem ventos de doutrinas, né? Andam correndo atrás de ventos de doutrinas. E esses modismos, eles existem há séculos. Sempre houve inovações para desvirtuar a igreja da sua pureza, da sua origem, de como ela foi formada. Nós devemos ter cuidado da doutrina. Foi o que Paulo aconselhou a Timóteo. Tem cuidado de ti e atente para a doutrina. Defenda a doutrina, os ensinamentos bíblicos, né? Tudo que Deus falou, nós precisamos estar em defesa. Paulo diz para ele, olha, ensine, não aceite as heresias. Nós devemos ser os apologetas desses últimos tempos. Infelizmente, muitos de nós estamos acomodando e aceitando os modismos, sem nada falar, sem reivindicar a pureza da igreja. Nós precisamos persuadir os que estão errados para que eles voltem para a palavra, mas não é por força e nem por violência, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos fazer o melhor para Deus. Muitos já se acomodaram, desistiram de lutar contra as heresias, desistiram de lutar contra os modismos, acreditando que não prestarão contas a Deus da sua omissão e da sua complacência. E outros, pior ainda, já se conformaram com este mundo. Será que se nós estivéssemos lá no tempo da Idade Média, do século XV, será que nós íamos ser reformadores daquele tempo? Será que nós iríamos protestar, nós íamos ter coragem, né, de enfrentar a maior igreja daquele século, de entregar a nossa vida à morte para defender a autoridade das Escrituras Sagradas, para defender as verdades bíblicas? Será? Será? No ponto 1, modismo. O que é modismo? Modismo é o que está na moda, é passageiro. Isso também se aplica ao campo teológico, mas a igreja tem modismo, e eles são passageiros, graças a Deus, mas depois de um, vem outro, e às vezes um até pior do que o outro. São os ventos de doutrinas que vêm e passam, mas infelizmente eles arrastam muitos para o pecado e levam dezenas de milhares de pessoas para longe da palavra de Deus. Nós citaremos aqui alguns modismos que está escrito aqui na nossa lição. Nós tivemos o tempo do dente de ouro, né? Tinha um pregador que ele pregava, né, e orava e nascia dente de ouro na boca das pessoas. O dom da unção, do cai-cai, a pessoa tinha que cair no culto, né? O pregador pregava e as pessoas caíam. Né, do paletó, da unção do paletó, que passava o paletó em cima das pessoas e as pessoas caíam nas igrejas. E hoje nós encontramos vídeos na internet, Ben Hinn pedindo perdão para a igreja do século XXI, quando ele infiltrou nas igrejas, né, esse modismo do paletó, do riso e também da teologia da prosperidade. Mas infelizmente muitos se perderam e ele terá que prestar conta, né, sobre isso. E tem o modismo do riso, as pessoas rirem no culto. Tem uma dos animais, que a pessoa vira um animal. Tem do martelo, do reteté, né, foi um período forte isso, né, no nosso meio. Da vassoura ungida, do machado. E hoje nós estamos vivendo isso. As igrejas
pintadas de preto, todas pintadas de preto. Púlpitos trocados por palcos, cultos em estilos de boate, luzes coloridas dentro da igreja, né? Pregações com penumbra, fundo musical para o pregador, né? Isso tudo é modismo, repetição de palavras para chamar a atenção da plateia que foi ali para cultuar. E, infelizmente, muitos vão cedendo a esse modismo, achando que isso atrai as pessoas. Mas para nós atrairmos a atenção de Deus para nós, basta nós sermos adoradores. Nós não precisamos de modismos para chamarmos a atenção do Espírito Santo, para que Ele habite dentro de nós, para que Ele esteja presente em nosso meio. Basta nós termos reverência e sermos adoradores de verdade, obedientes à palavra de Deus, que sim, nós atrairemos, né, a atenção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo para o nosso meio e também para a nossa vida. Hoje nós temos bailarinas para os cantores, isso mesmo, jograis dançantes dentro das nossas igrejas, mercadores da fé, teologia da prosperidade, pobreza é maldição, cultos de quebra de maldição. A igreja, ela não pode seguir modismos. Mas aí a pessoa vai dizer, mas aí ninguém virá para o nosso culto. Não, quem atrai as pessoas é o Espírito Santo, é a pregação da palavra. Jesus, os apóstolos, eles atraíam as pessoas porque eles pregavam a palavra de Deus. Um dia Jesus pregando e as pessoas começaram a abandonar Jesus e ficaram só os 12. E Jesus fez uma pergunta para ele, vocês também não querem ir? Jesus não usou nenhum subterfúgio para atrair as pessoas. Culto animado, né? Hoje as pessoas querem culto animado, luzes, iluminação, né? Hoje nós não temos pregadores, hoje nós temos coach. E tudo isso é modismo. A igreja, ela não pode seguir modismo. Ela tem a sua identidade própria. Nós devemos imitar a Cristo e não ficar imitando outras igrejas, imitando outras liturgias, imitando outros pastores. Muitos líderes vão para fora, fazem cursos para aprenderem técnicas novas para as suas igrejas. O que nós precisamos hoje é voltar à singeleza do passado, ao desejo ávido de ganhar almas para o reino de Deus e não ficar preocupados com inovações para atrair as massas, preocupados com o nível espiritual da sua igreja e não com a forma que você entreterá os seus membros. O que nós precisamos preocupar é com o nível espiritual da igreja. É o quanto os membros da nossa igreja obedecem a palavra de Deus e temem a Deus. No ponto 2, Paulo então diz para Timóteo, abre aspas, procura apresentar-se a Deus aprovado, fecha aspas. Um obreiro, ele deve dar o seu melhor para a obra de Deus. Ele não pode, é inaceitável que ele faça um trabalho de má qualidade. Ele tem que ser testado e provado para ele ser aprovado. E que ele tenha a palavra de Deus como regra de fé. Que ele não fosse dado a heresias ou às aberrações doutrinárias que já existiam naquele tempo. Quando nós lemos a carta de Paulo escrevendo a Timóteo, nós encontramos Paulo dizendo para ele para que ele não desse ouvido aos falatórios nem às heresias. Obreiro, segundo nossa declaração de fé, é usado para todos os cargos e funções da igreja, mas que todos eles manejem bem a palavra. Será que um obreiro que não lê Bíblia, que não estuda a palavra de Deus, ele irá manejar bem
a palavra de Deus. Paulo ele estava preocupado com Timóteo. Ele pastoreava a igreja em Éfeso, uma cidade rica e idólatra. Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina. Quantos obreiros e obreiras preocupam-se com os seus sermões, em dar uma aula maravilhosa, louvores espetaculares, se preocupam consigo mesmo, como está a sua comunhão com Deus, prega para os outros e não permitem ser mudados pela palavra de Deus. Quantos escândalos são revelados pelas redes sociais, e aqueles que ainda estão ocultos, alguns são revelados, muitos ainda estão ocultos. Pastores e preletores que pregam para as massas e são espancadores, são adúlteros, roubadores, mentirosos, dando escândalo na obra de Deus. Não foram aprovados, mas escolhidos por homens, infelizmente. E quantos são apoiados por líderes com a desculpa que ele seja ou ela seja ajudado e talvez melhore. Quantos deixaram a doutrina, os ensinamentos de lado e pregam mensagens que massageiam o ego das pessoas, ou então por medo de afastar as pessoas, eles estão apenas preocupados com a igreja cheia e entrada farta de dízimos e de ofertas. Eles preocupam com os outros e não preocupam consigo mesmo. Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti, né? Preocupa com a sua vida, como que você está vivendo diante de Deus. A palavra de Deus ela precisa ser pregada e aplicada em nossos dias. Não são histórias. A palavra de Deus não são histórias, não são contos. Ela precisa ser pregada e ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Nós não podemos usar as nossas oportunidades de pregar a palavra de Deus para jogar indireta aos outros, quando nós não temos coragem de falar com as pessoas, né? Olho no olho. E aí você está desejoso de falar alguma coisa com alguém, e aí as pessoas começam a julgar indiretas em suas pregações. Isso é muito feio, fazer o uso da palavra de Deus para isso. O objetivo das Escrituras é revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. É uma carta de um Pai amoroso nos dando a direção a ser seguida, a forma de nós reatarmos a nossa comunhão com Ele. Nenhum livro escrito, nenhum, venceu a barreira do tempo como a Bíblia Sagrada. Ela passou todos os séculos e hoje ela tem a mesma autoridade de 1000 anos atrás. Nenhum livro tem palavras de vida eterna como a Bíblia Sagrada. Pregue a palavra de Deus sem adulterar a palavra, sem alterações, sem aumentar, sem diminuir. O nosso objetivo é pregar a palavra de Deus pura e verdadeira, sem achismos. Ela é inspirada. Eu não acho nada. Nós temos que pregar e ensinar o que está escrito nela. É assim que Paulo exorta a Timóteo, para que ele maneje bem a palavra. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão aqui todas as semanas, comentam nas minhas aulas. Quanto mais você interage com o meu canal, mais ele cresce. Então, comenta aqui nas minhas aulas. O que você aprendeu de diferente nesta aula que ainda você não sabia, né? Porque todas as vezes nós aprendemos alguma coisa nova, e estudar sobre a história da igreja é maravilhoso, é gratificante. Então, um forte abraço para todos vocês. Curta a minha aula, compartilhe em suas redes sociais e eu te espero aqui, tá?
próxima semana, se Deus assim nos permitir então.